Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, gente, primeiro eu queria começar essa nossa aula aqui falando um pouco dessa epidemia que está acontecendo aqui, que é o coronavírus, né? Que está muito, muito, muito difícil para todo mundo. Mas assim, gente, as medidas que todos vocês já sabem, estão cansados de ver, é que a gente tem que ficar em casa, não tem jeito. Evitar esse contato muito próximo e pensar nas pessoas que são zonas de risco, por exemplo, aqui em casa, os meus pais, que já são de mais idade, eu tenho que me policiar para acabar não trazendo problemas para eles. Então, assim, vamos ter agora essa solidariedade, essa consciência da gente ficar em casa e fazer o nosso melhor, porque cada um fazendo a sua parte, tenho certeza que a gente vai passar por isso rapidão. Tô sentindo já muita falta de vocês, é difícil ficar sem dar aula, ficar sem encontrar vocês, mas eu tenho certeza que isso vai passar rápido. Então, cada um fazendo a sua parte, vai rapidão. E como todo mundo tá falando aí, não são férias, né, gente? Então, aproveitar esse tempo que a gente tá tendo aí para estudar, para tirar dúvida, me coloco à disposição total de vocês, como vocês já sabem, pra gente estudar. Então, precisou de mim, já sabe, só mandar mensagem que estamos aqui. Adotamos essa plataforma digital porque a gente não pode ficar sem aula, né? O tempo está passando e o vestibular está chegando e a gente tem que trabalhar da melhor maneira possível para isso. Então, hoje, no caso, no sábado eu teria uma aula só com vocês, eu separei um conteúdo um pouco mais curto, de 1 hora só, que são homônimos e parônimos. O que são homônimos e parônimos? Palavras homônimas são aquelas palavras que a gente fala da mesma maneira, mas elas são escritas de maneiras diferentes. Quando eu falo essas duas palavras, elas têm o mesmo som, porém elas são escritas de maneiras diferentes e elas têm significados diferentes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de duas palavras homônimas. A palavra concerto. Temos o concerto com S e temos o concerto com C. Mas se eu falo concerto, vocês não entendem. Concerto, só isso, não é? Mas o concerto com S é do verbo consertar. Se eu levo o meu carro no concerto com S, é uma coisa. Agora o concerto com C, o que é o concerto com C? É o concerto musical. Então vocês perceberam que são duas palavras faladas da mesma maneira, são palavras homófonas, que elas possuem o mesmo som, no entanto elas são heterógrafas, ou seja, elas são escritas de maneiras diferentes. São duas palavras idênticas quando a gente fala, mas elas são escritas de maneiras diferentes e elas têm significados diferentes. E os parônimos, o que são os parônimos? São aquelas palavras que elas são escritas de maneiras parecidas e faladas de maneiras parecidas. Por exemplo, imigrante e emigrante. Não dá para perceber a diferença das duas palavras? Imigrante, o que é? Por exemplo, se eu estou no Brasil e vem um cara da Itália, ele é um imigrante. Agora, se eu estou no Brasil e eu vou para a Itália, para os brasileiros eu sou um emigrante, porque eu saio do meu país. Imergir e emergir. Imergir é para baixo e emergir é para cima. Palavras parônimas, vocês percebem que tem diferença? Homônimas é absolutamente igual da maneira que eu falo. Concerto, concerto. Parônimas, imigrante, emigrante. São parecidas só. Só são parecidas da maneira que eu falo e da maneira que eu escrevo. No entanto, se mantém sendo palavras diferentes. Mas o foco dessa aula aqui é eu tratar com vocês o uso do porquê. Que no caso são palavras homônimas também, porque tem porquês juntos e separados, com acento e sem acento. Então, gente, como vocês sabem que o meu slide ele é bem, bem tranquilo de entender e tem bastante exercício. Então, é um conteúdo que eu determinei para vocês, fácil, mas muito importante. Uso de porquê. Tem muita gente que erra e isso cai muito em vestibular. Então, essa é uma aula um pouco mais curta para a gente ter assim, esse bate-papo, esse encontro. Mas assim, é fundamental que vocês revisem essa matéria, façam os exercícios e tirem eventuais dúvidas comigo. Então, gente, vamos lá. Primeiro, nós vamos ver os porquês separados. Primeiro, o porquê separado e com acento. Perdão.
Porque separado e sem acento. Ele é usado quando? Frases interrogativas em pergunta. Ou seja, porque separado sem acento é usado em pergunta. Sempre assim. Por que você está triste? Por que você está feliz? Por que você fez isso? Por que você está aí? Sempre em frases interrogativas, porque separado e sem acento. Ou quando a gente vai substituir a expressão pelo qual ou pela qual. Por exemplo, este é o caminho pelo qual passei. Este é o caminho por que passei. Vocês lembram dos pronomes relativos que a gente viu na aula passada? Então, façam referência com esse porquê separado sem acento. Primeiro, então vamos lá. Frases interrogativas. Por que você fez isso? Por que você está aqui? Por que você está feliz? Por que você está triste? Este é o caminho por que passei. E o terceiro uso do nosso porquê separado e sem acento, ele é usado quando a gente substitui ou quando está subentendido as palavras razão e motivo. Ou seja, quero saber por que você está aqui. Quero saber por que razão você está aqui. Quero saber por que motivo você está aqui. Entenderam? Gostaria de entender por que isso ocorreu. Por que motivo isso ocorreu. Por que razão isto ocorreu. Então vamos lá, repassando. Os 3 usos de porquê separado e sem acento. Primeiro, frases interrogativas. Segundo, quando a gente vai substituir pela expressão pelo qual ou pela qual. Este é o caminho por que passei. Este é o caminho pelo qual passei. Ou por que razão e por que motivo. Gostaria de entender por que você está aqui. Gostaria de saber por que você está aqui. Por que razão você está aqui. Por que motivo você está aqui. Essas são as 3 modalidades do uso do porquê separado e sem acento. Agora, gente, a gente vai para o porquê ainda separado, só que agora ele tem acento. Esse é um dos mais fáceis de todos. Ele é usado no final da frase ou quando ele está sozinho. Lembra quando a gente ia fazer aquelas provinhas, principalmente de, sei lá, de história? Cristóvão Colombo descobriu a América. Explique e por quê. Esse porquê no final da frase, ele vai ser sempre separado e com acento. Por que separado e com acento? No final da frase e quando ele estiver sozinho. Quando a gente tem que explicar alguma coisa para alguém. Onde, quando, como, por quê. Você não está vendo que ele está sozinho? Sempre que o porquê estiver sozinho ou no final da frase, ele é separado e com acento. Essas são as 2 modalidades do porquê separado e com acento. Então, a gente já viu que o porquê separado e sem acento, o primeiro que a gente viu, ele é o quê? Frases interrogativas, substituindo pela expressão pelo qual ou pela qual. E quando a gente tem aquela razão ou motivo, gostaria de saber por que razão, por que motivo você está aqui. Beleza. Por que separado e com acento. Final de frase e quando ele estiver sozinho. Só. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para os porquês juntos. Os porquês juntos, gente, também são palavras muito, muito, muito simples. O porquê junto e sem acento, ele é usado quando a gente quer explicar alguma coisa. São usados em frases explicativas. Eu estou aqui porque haverá uma reunião. Eu estou aqui porque preciso dar aula para vocês. Eu estou aqui porque me coloco à disposição de vocês. Sempre que eu for explicar alguma coisa, eu vou usar o porquê junto e sem acento. Beleza? O segundo uso do porquê junto e sem acento, ele é usado para indicar alguma finalidade. Fique quieto porque possa prestar alguma atenção à explicação do professor. Substitui por para quê. Fique quieto para que possa. Então, porquê junto e sem acento. Vamos lá. Frases explicativas, quando eu preciso explicar alguma coisa para alguém. Estou aqui porque eu quero. Estou aqui porque sim, porque não, enfim. Os porquês juntos e com acento são usados em frases. Junto e sem acento são usados em frases explicativas ou quando indicam alguma finalidade, igual eu já acabei de falar para vocês. Fique quieto, porque troca esse porquê por para quê. Fique quieto para que possa prestar atenção, entendeu? Juntos e sem acento,
finalidade ou quando a gente quer explicar alguma coisa. Beleza? Então vamos pro último, que é o porquê junto e com acento, que é o último que a gente vai ver. É um substantivo que ele vai ser usado sempre que tiver um determinante antes. Por exemplo, aqui, ó, se tem um ozinho ou um na frente, antes dele, ele vai ser usado junto e com acento. É assim que a gente vai escrever. Quero saber o porquê. Quero saber se existe um porquê dessa situação. Sempre, 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 sempre que houver um determinante antes, você vai usar ele junto e com acento. Junto e com acento. Fixa isso, beleza? Quero saber o porquê disso. Quero saber se há um porquê dessa situação. Quero saber o porquê de você estar aqui. Sempre que tiver um ozinho ou um antes, alguma coisinha antes, o porquê. Sempre que tiver alguma coisa para determinar ele, você vai usar ele junto e com acento. Beleza? Aí, gente, tem alguns exemplos de homônimos e parônimos, mas o principal dessa nossa aula é focar no uso de porquê. Que é assim, é essencial para você fazer uma redação, para você fazer um requerimento, para você redigir uma peça, para qualquer coisa você precisa saber aonde você usa as palavras. Então, essa aula é uma aula curta, é uma aula simples, mas é uma aula extremamente importante. E agora eu coloco para vocês aqui alguns exemplos de homônimos. Por exemplo, passo. Nós temos passo com 2 S e passo com C cedilha. Passo com 2 S, o que é? É da gente caminhar, é um passo. Ou é uma parte, né? Por exemplo, passo a passo. Isso é um dos passos. Então, passo com 2 S é isso. E o passo com C cedilha, o que é? O passo municipal. Esse é um exemplo de parônimo. Concerto, como eu já havia dito para vocês. Acético. Temos o acético com C e o acético com SC. O acético com C, o que é? É o vinagre. O acético com SC significa crente, que você crê em alguma coisa. O povo alemão ouvia um ascetismo incrível, as promessas de Hitler na década de 1930. Alguns exemplos de parônimos. Lembrando que homônimos são aquelas palavras que a gente fala da mesma maneira, mas elas têm escritas diferentes. Bem parecidas, mas diferentes, mas a gente fala da mesma maneira. Foquem nisso. Homônimos, a gente fala da mesma maneira, você escuta ela da mesma maneira. E os parônimos são aquelas palavras parecidas, elas só são parecidas, é só isso. Por exemplo, como eu disse para vocês, do emigrante e imigrante, imergir, emergir, flagrante e fragrante. O flagrante, gente, o que é? Com L, flagrante. É quando a gente, por exemplo, o criminoso foi preso em flagrante delito. Ou seja, ele foi encontrado praticando aquele crime. Ou durante a prática do crime, ou logo após a prática do crime, ou se ele estava em alguma perseguição, mas ele foi pego em flagrante delito. Já o fragrante vem de fragrância, de perfume, entenderam? Então vocês percebem que a gente fala diferente? É parecido, mas é diferente. Flagrante, fragrante. Vocês percebem que tem uma diferença quando você escuta. Você consegue diferenciar as duas palavras. Diferente dos homônimos, que a gente escuta de uma maneira só. Iminente e eminente. Iminente é algo que está... algo inevitável, perdão. O carro está sem freio, por isso não adianta. Sair com ele é acidente iminente. É certo que isso vai acontecer. E eminente significa importante. Geralmente está ligado a uma pessoa. Virá à nossa cidade hoje o eminente, o importante governador do estado de São Paulo. Tráfego e tráfico. Vocês conseguem ouvir as duas palavras diferentes. Tráfego, tráfico. São palavras, lembram disso? Parônimas, que a gente escuta de maneira diferente. Você consegue diferenciar as duas palavras. Tráfego é o quê? É o trânsito. Tráfego de carros hoje na cidade de São Paulo está muito lento. Tráfico é o tráfico de drogas, é o tráfico de pessoas, tráfico de animais. Então, essa é a diferença. Área com E e área com I. São palavras parônimas, você percebe a diferença.
Área com I. Para um artista se apresentar em uma área, é preciso ter voz excelente e muito talento. Significa uma peça musical. E área com E significa a medida, a área em que o terreno foi construído. Entenderam? Bom, gente, segue assim só com esses exemplos, porque a explicação é bem básica, como eu disse para vocês. O mais importante para mim nessa aula era passar para vocês o uso de porquê, que é muito simples, né? Mas vocês precisam decorar porque são regrinhas. Então não é algo que necessite tanto da minha explicação para vocês, tanto da minha disposição para vocês. São coisas que vocês conseguem entender de estudar na casa de vocês. Então, essa aula foi justamente para isso, um conteúdo importante, mas é um conteúdo que vocês conseguem pegar sozinhos. Então, espero assim que é a minha primeira também experiência gravando para vocês, espero que tenham gostado da aula, que para mim foi bom, porque eu consegui passar essa matéria para vocês e logo logo a gente vai estar junto de novo, essa situação vai passar, tudo na vida é transitório, então assim como tudo na nossa vida, eu tenho certeza que essa situação também é transitória e cada um fazendo a sua parte, as autoridades tomando as devidas providências, eu tenho certeza que tudo logo vai ficar nas conformidades. Então, reforçando, revisem essa matéria em casa. Homônimos, palavras que a gente fala da mesma maneira, você escuta da mesma maneira e são escritas de maneiras parecidas. Parônimos, fala de maneira diferente e também escreve de maneira diferente. Beleza? Uso de porquê. Porquê junto e porquê separado, com acento e sem acento. Revisem isso, beleza? Reforçando que eu estou à disposição de vocês para o que precisar. Estou aqui, estou em casa, estou estudando, estou fazendo as minhas coisas, estou fazendo as correrias de mercado, de farmácia, de tudo, mas ainda sigo à disposição de vocês. Então é isso, espero que todos tenham um excelente final de semana. Aproveitem esse tempo para também dar uma descansada, porque eu sei que a rotina de trabalho, estudo é difícil. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado da aula, para mim foi muito bom. Um beijo, um abraço e um excelente final de semana.